Fala aí pessoal, tudo jóia? Hoje eu estarei falando aí sobre a alteração de medidas em pneus, no caso aí do Honda City. Percebi aí que tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. Eu já uso uma medida diferenciada. Eu queria estar dando meu feedback. No canal até tem um vídeo já falando sobre o assunto, porém eu queria dar mais uma reforçada e pegar alguns pontos na qual no primeiro vídeo eu não cheguei a comentar. Bom, antes de começar o vídeo eu queria deixar aqui um feedback e uma dica rápida aqui para vocês. Quem acompanha o canal sabe aí muito bem que eu faço muitas modificações no meu carro. A maioria das vezes sou eu mesmo quem faço. Porém, assim mesmo ainda acaba não se tornando aí muito barato para se fazer. Infelizmente aqui no Brasil as coisas são muito caras. E como eu consigo fazer essas coisas? Graças a um tempo aí eu consegui um conhecimento aí que me ajuda a ter uma renda extra. E acaba sendo até a principal, tem mês aí, né? Então eu aprendi a fazer compras e revender carros usados, né? Seminovos e tudo mais. Então eu queria deixar esse caminho aí para quem tiver interesse, quiser ter uma renda extra ou então até tornar isso uma profissão. Vou deixar aí o link de um curso na qual eu participei e eu sei assim que mudou a minha vida e de repente pode mudar a sua também, beleza? Bom, originalmente a medida é 18555, né? Particularmente estamos falando aí de quem tem o carro equipado com aro 16. É 1855516. E bastante gente aí faz essa alteração, no caso para 19555 e no meu caso 20555. O que acontece? Qual que é a grande dúvida do pessoal, né? Primeiramente é o consumo. Eu constantemente venho fazendo testes, como por exemplo agora, usei aí o odômetro aqui, estou fazendo um teste de consumo para gerar mais experiência e conteúdo aí para o canal. Mas enfim, como eu sempre faço testes e eu moro a 15 km do meu trabalho, tem um trecho aí de 12 km de estrada e o restante é via urbana. Então eu estou sempre fazendo testes e vendo qual seria a melhor maneira de condução e tudo mais para poder estar trafegando e consumindo menos para ter uma economia maior no caso. Usando o 20555, eu particularmente não tive alteração. Se teve alteração foi imperceptível pelos meus cálculos. Assim, usando uma medida maior, né, uma medida um pouco mais pesada, vamos dizer assim, não teve alteração. Um outro ponto também que as pessoas têm dúvida em relação, né, a como fica a aderência, como fica aí se vai ficar duro, se vai ficar mais macio. Olha pessoal, depois que me apresentaram essa medida e eu instalei no meu carro, sinceramente eu já não fico sem mais. E a gente sabe que a linha Honda ela é uma linha mais dura, mais rígida de suspensão. Eu venho de um Versa, né, anteriormente, e é um carro muito macio. Tem vídeo no canal também falando sobre o Versa. E estranhei bastante. E com essas medidas do pneu para 205, eu percebi que assim que houve uma melhora muito grande. Então eu não abro mão desse conforto que esses pneus me trouxe. Então assim, o que acontece? Muita gente tem dúvida em relação a isso e também em relação aí a estar pegando na caixa de roda. Mas vai aumentar a altura do pneu, né? Vai aumentar aí o diâmetro lá dentro da caixa de roda, pode ser que tenha contato com algumas partes lá. Se você não tem um carro rebaixado, se você não cortou mola, se você está com a altura original, pode colocar tranquilo que não vai pegar de maneira alguma. Pode estar com o carro carregado, pesado, que não vai pegar. Um outro ponto também que lá no vídeo, né, me questionaram, né, em relação a alteração dos parâmetros de medição da velocidade, ou seja, com um diâmetro maior, a velocidade no painel ia ser alterada. Isso é um fato realmente, mas para mim eu até não me importei com esse fato. Fiz alguns testes usando o GPS e eu pude constatar que existe um certo delay. Não é delay, na verdade, é
uma margem de erro originalmente dos carros para na média de 4 a 5 km abaixo da velocidade real. Ou seja, se você tem um radar na sua cidade e lá é 40, exemplo, e você colocar 40 no seu velocímetro, no seu carro original, você, quando passar pelo radar, vai estar lá, vai aparecer a velocidade para você está trafegando. Normalmente acontece aí entre 36 e 35 km por hora. Ou seja, existe essa margem de erro aí, né, nos carros originais. E fazendo os testes aí com GPS, até usei 3 GPS, né, para fazer esses testes, ficou igualado, ficou muito próximo da velocidade real aí. Então para mim não fez diferença, né? Tem bastante radares aqui na minha cidade também. Então assim, é um ponto que a gente tem que respeitar as leis de trânsito. E então para mim não fez diferença, porque eu sei que tá a velocidade real, né? A velocidade aí que marca aí nos GPS aí. Enfim, tem muita gente também que prefere usar o 19555, que é um pneu um pouquinho maior do original e um pouquinho menor que o 205. Também é uma opção válida, né? E no caso vai ficar mais dentro dos parâmetros do original. Vai ter essa alteração também na velocidade, com certeza. Também acredito que não vai mudar em relação a consumo, né? Só que é complicado falar muito de consumo, porque depende muito e varia muito de pessoa para pessoa, de geografia do trânsito, né? Como é o fluxo do trânsito. Então é um pouco complexo de se falar, mas particularmente aqui no meu caso não houve alteração. Falam também aí em relação à estabilidade, se vai ter mais contato com o solo, não tendo contato com o solo, em relação aos pneus, né, no asfalto aí, em relação à aderência em curva e tudo mais. Como eu sou um cara bem tranquilo, já estou chegando aí nos 40, não sou mais, né, aventureiro como era antigamente. Hoje eu ando bem de boa, bem tranquilo, respeitando aí os limites de velocidade e tudo mais. O que eu posso dizer em relação à estabilidade nos pneus é que também não senti diferença alguma, até porque, né, a gente não tá aí para fazer track day e tudo mais. Nada contra quem faz, né? No caso de quem usa o carro por uma pegada mais esportiva e tal, acredito eu que tem que dar uma estudada em relação a esse assunto e tal, mas não recomendo, né, no caso. Mas pra mim, que ando normalmente aí, não senti diferença alguma. Existe até aí uns sites aí que o pessoal joga lá as medidas para ver se é seguro, se não é seguro. Fiz o teste aí com a minha medida de 205, né, 55, pelo que fala os parâmetros lá dos cálculos desses sites aí. Eu vou até procurar o site, eu vou deixar no link aí da descrição para quem tiver interesse de estar fazendo. Então não passou, né, foi reprovado, diz que é perigoso e tudo mais. Mas como eu já tenho aí 2 anos com o carro e ando tranquilamente, para mim o conforto que ele pôde proporcionar e a maciez e tudo mais, para mim não teve muita diferença não. Então é uma situação aí que vai muito de pessoa para pessoa. Então eu acredito que não vai para quem aí anda tranquilamente, né, viaja de boa, respeitando aí os limites de velocidade, não abusando nas curvas e tudo mais. Eu acredito que não vai fazer diferença alguma. Repito aí, para quem tem uma pegada mais esportiva, aí eu não recomendo mesmo. Usa aí a original, e mesmo a original nesse tipo de pegada vai trazer riscos, né, para si e para os outros. Mas enfim, pessoal, essa é o feedback que eu tinha para dar em relação à medida dos pneus aí. Então eu recomendo a alteração da medida para mais. Quem tem aí o carro equipado com aro 16 pode estar trocando aí normalmente, que vai aprovar e não vai se arrepender aí da troca, né, da substituição das medidas. Beleza, pessoal? Valeu!